Meus amados, bom dia. Quero trazer uma palavra que está em Ezequiel 33, versículo de número 7. Esta palavra fala sobre o atalaia. Diz assim a palavra do Senhor: Quanto a ti, pois, ó filho do homem, eu te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, ouve da minha boca a palavra, e da minha parte lhe darei avisos. Nós temos que entender que atalaia é aquele que ele é o sentinela, ele é aquele que vigia, ele é aquele que guarda, que tem cuidado, ele é aquele que enxerga já durante o seu plantão, durante a hora que ele está plantado numa torre de vigília, a chegada do inimigo. Em muitas passagens do Velho Testamento, o Senhor usa a figura do atalaia, como aquele sentinela que fica guardando até mesmo uma cidade, que vigia e que cuida e que vela por outras pessoas. É responsável pelo cuidado. É aquela pessoa que fica no alto lugar, ou em cima de uma torre, ou em cima de uma montanha, mas ele fica num ponto avistando o inimigo. Quando o inimigo chega, arma trincheira, quando o inimigo começa a vir contra o povo. E não é diferente nos dias de hoje dentro da igreja. A palavra do Senhor diz que quando o menino Jesus estava para nascer na cidade de Belém, o anjo do Senhor visitou a 3 pastores que velavam pelas suas ovelhas pela madrugada. O que significa isso? Que o atalaia, geralmente, ele não dorme, ele não dormita, ele não toscaneja, ele corre atrás, ele vai buscar a Deus em tempo e fora de tempo. Ele pede a Deus entendimento e discernimento para guiar, para conduzir, para vigiar. E ele é posto até mesmo em grande rochedo, em lugares difíceis, aonde o frio da madrugada está ali sobre os seus lombos. Como no caso dos pastores, que vai até mesmo para o alto da montanha vigiar as suas ovelhas. E ali ele senta, joga a sua capa, a sua investidura sobre os seus lombos e fica ali enfrentando as geadas, enfrentando o lobo, o urso, o leão. Não é diferente no mundo espiritual. O pastor, quando ele entra no mundo espiritual, ele vela pelas suas ovelhas em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, que lhes dá autoridade para isso. Porque a palavra do Senhor diz que a ovelha, ela ouve a voz do bom pastor. E esse pastor, quando ele entra no mundo espiritual, ele vai contra os principados, as potestades, as hostes do mal. Ele vai vigiar por causa do seu rebanho. E ele vai para lugares estratégicos, nas regiões celestiais, para avisar a igreja sobre os ataques do inimigo, que tenta invadir a fortaleza, a casa do Senhor, que tenta invadir a igreja, que tenta até mesmo desestruturar o altar. Ou você pensa que evangelho é simplesmente você pregar a Cristo como Senhor e Salvador? A palavra do Senhor diz que não ignoreis aos ardis de Satanás. O ladrão que tenta roubar até mesmo a colheita que já foi feita, a promessa que já foi dada. E de qualquer coisa que venha a acontecer para tirar a paz deste rebanho. Este atalaia, ele anda vigilante. O atalaia, ele é aquele que é os olhos de Deus sobre a terra. Por isso que Deus constitui as suas autoridades sobre a terra. Mateus capítulo 10 fala que a autoridade ela nos foi dada para pisar a serpente e o escorpião. Efésios capítulo 6 fala que nós temos que usar até mesmo armas carnais, armas espirituais.
e não carnais, para destronar aos principados e às potestades. Hebreus capítulo 4, verso 12, fala que a palavra de Deus é como a espada de dois gumes, apta para discernir os pensamentos, para separar as juntas das medulas. A Bíblia diz em Salmos que a palavra do Senhor é como luz para os nossos olhos, lâmpada para os nossos pés. O atalaia, ele vigia segundo a palavra de Deus. Ele busca nos joelhos dons espirituais para que esta liderança seja uma liderança forte e não fraca. O atalaia é aquele que o Senhor eleva ele a um certo nível, a um certo posto, para que ele não venha vacilar. Ele é espiritual. Por isso que a Bíblia fala que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Ele consegue enxergar o inimigo, quando este inimigo ainda está longe, quando ele ainda arquiteta os seus planos, quando ele ainda arma as suas trincheiras para pegar uma destas ovelhas. Ele consegue fazer uma cerca espiritual para que essas ovelhas também não venham sair facilmente do curral. O verdadeiro atalaia espiritual é alertado pelo próprio Deus para levar este alerta ao povo, que o inimigo se aproxima, que o inimigo está à espreita, que o inimigo se levanta no mundo espiritual em determinada área. Ele enxerga não com estes olhos naturais do homem natural, não com os olhos da ave de rapina, que só quer dar, me dá, não com os olhos do espinho, que se diz sacerdote e não é sacerdote, não com os olhos até mesmo da dureza, da rocha, daquele que joga a tradição dentro da casa do Senhor, mas com os olhos de terra fértil, com os olhos daquele que olha para a igreja e fala, esta igreja tem um direito, e eu não posso deixar que este inimigo se achegue a estas ovelhas. Mas ele observa com esses olhos espirituais. Ele busca as coisas espirituais, as coisas do alto, as coisas de cima, e não da terra. A palavra do Senhor diz que primeiramente as coisas do alto, as coisas do reino, a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentado. Existe aquele que é atalaia diante do povo, mas ele olha com os olhos até mesmo naturais. Ele vigia não as coisas do alto, mas as coisas que são da terra. Ele está preocupado não com as coisas do alto, mas com as coisas que vêm da terra. E a Bíblia fala que aquele que se faz amigo do mundo, se faz inimigo do próprio Deus. A palavra do Senhor nos diz que Deus, ele visita ao profeta Elias, e o profeta Elias vem até mesmo a profetizar que não haveria chuva, que não existiria chuva durante 3 anos e meio sobre Israel. Elias era um homem que tinha tanta comunhão com Deus, que ele falou, segundo a minha palavra não haverá chuva em Israel. Profeta da casa do Senhor, sacerdote ungido pelo próprio Deus, apóstolo que veio da parte de Deus, profeta que fala como boca de Deus nessa terra, tem o direito de selar diante do próprio Deus. E cabe ao Espírito Santo honrar a este altar, porque esse altar ele vigia, esse altar ele enxerga, esse altar ele profetiza da maneira correta, não entrega recado, mas ele decreta, ele declara, ele liga, desliga. A autoridade de Deus foi dada para o homem de Deus enxergar além do homem natural. O homem natural ele enxerga até certo ponto. O homem espiritual ele enxerga tanto na terra quanto nos céus. Ele consegue trazer as estratégias de Deus para a terra. A Bíblia diz que o profeta Daniel, que era um verdadeiro príncipe, um homem douto na palavra, ele falou pelas minhas visões nas madrugadas. Daniel era acostumado a ter visões. Ele tinha essa comunhão com Deus. Ele velou tanto, vigiou tanto pelo seu ministério, que ele passou a ter esta comunhão com Deus de enxergar várias coisas pela madrugada. Ou você pensa que isso não existe? A Bíblia fala que o mesmo Deus que operou ontem
é o mesmo Deus que opera hoje e é o mesmo Deus que opera eternamente. O profeta Eliseu também conseguia enxergar. A Bíblia diz que o rei da Assíria fazia planos contra o exército de Israel. Mas o profeta Eliseu declarava ao rei de Israel os planos do rei da Assíria. E o rei da Assíria ficou encabulado com essa situação. E ele perguntou: quem dentre nós está entregando os meus planos para o rei de Israel? E ali uma pessoa avisou: ora, meu rei, não é ninguém senão Eliseu, que está em Samaria. Ele avisa ao rei de Israel os teus planos, quando tu arquiteta, até mesmo pela madrugada, na tua recâmara. O que aquele homem estava dizendo para o rei da Assíria é que em Israel existia profeta, homem espiritual que enxergava os planos do inimigo. E o rei da Assíria manda buscar a Eliseu em Samaria para decapitar, para matar, para prender, para que Eliseu não viesse a declarar para o rei de Israel os planos do rei da Assíria, porque Eliseu enxergava em espírito os planos do inimigo. Mas quando o rei da Assíria chega em Samaria para pegar a Eliseu, Geazim se desespera, que era o servo de Eliseu, que era o companheiro, que era o discípulo. Meu senhor, estão aí fora os carros e carruagens da Assíria, tentando até mesmo vir contra nós, pegar ao meu senhor, levar cativo a Babilônia. Mas Eliseu, ele fala claramente para Geazim: ora, Geazim, mais forte é o que está conosco do que aquele que está aí fora. E Eliseu fala: Senhor, abra os olhos do moço para que ele possa ver que mais forte é o que está conosco. E os olhos de Geazim foram abertos, a pedido de Eliseu. O que eu vejo aqui é que o profeta Eliseu, ele tinha autoridade até mesmo para abrir os olhos da igreja. E os olhos de Geazim foram abertos e ele viu anjos, carruagens, cavaleiros de fogo, cercando ao exército da Assíria. Essa palavra está em 2 Reis, capítulo 6. Nós temos que entender que quem é espiritual entende de coisas espirituais. Ninguém pode se intitular sacerdote se não for na ordem do próprio Deus, porque senão vira feira. Porque cada um vai querer vender a sua melancia, a sua banana. Deus já me mostrou o que é o mundo espiritual, e Ele me mostrou uma grande feira, como se fosse vários barracos, e eu perguntei para Deus: Deus, o que é isso? E Deus falou: isso é a feira que está acontecendo sobre a terra, é o mercado da palavra. Pessoas usam a minha palavra para se enriquecer, filho meu. E eu falo: misericórdia, Senhor. Então, nós temos uma revelação da parte de Deus. A Bíblia diz que Josué e Caleb tiveram visão diferenciada a respeito até mesmo de relatos como espias na terra de Canaã. Eles enxergavam que era fácil passar por cima do inimigo. Eles andavam em espírito, Josué e Caleb. Mas os demais espias não entendiam como é que o povo de Israel iria vencer estes gigantes. Mas Josué e Caleb tinham uma visão espiritual. Porque não interessa o tamanho do gigante, mais forte é o que está em nós do que todo aquele que está no mundo. O verdadeiro homem de Deus, mulher de Deus, não olha para as coisas naturais. Ele não olha com o seu olho natural para a situação do que está acontecendo. Mas ele se levanta em espírito pelas madrugadas, por cima dos montes, segundo a palavra de Deus, segundo a leitura sagrada, segundo o seu devocional. Mas ele começa a olhar com os olhos espirituais, alertando para os perigos do dia a dia, alertando para os próximos passos do reino do inimigo. O verdadeiro atalaia, ele fica atento a todo o acontecimento no mundo espiritual. Ele fica em alerta, vigilante, velando para trazer o melhor para a casa do Senhor.
Mas de nada adianta o atalaia enxergar o inimigo e as ovelhas estando dentro dessas cercas espirituais, protegidas pela oração diária, protegidas pela cobertura da unção dada à igreja, velando, enquanto as ovelhas se comportam como bode, enquanto ovelhas querem pular cercas. Porque a Bíblia fala que a ovelha, ela segue a voz do bom pastor, mas o bode ele sobe até em árvore. O bode, ele sobe nos maiores penhascos das montanhas. Ele é atrevido. Há ovelhas tentando se comportar como bodes. Não querem ser ovelhas, não querem ser guiadas, não querem ser aconselhadas, não querem passar pelos gabinetes, não querem mudança. Eu estava ontem no monte e eu observava isso. Há pessoas que não querem obedecer o conselho. Os pastores estão sem discernimento. Os pastores estão sem entendimento. Os pastores não vigiam mais como vigiavam antigamente o seu rebanho. Deixam que suas ovelhas andem de qualquer jeito. Eu não estou falando aqui de princípio de religiosidade. Eu não estou falando aqui de vestes. Eu não estou falando aqui de comida e nem de bebida. Eu estou falando aqui de uma coisa chamada espírito. Pessoas estão se movendo facilmente pelo vosso próprio entendimento. Não andam mais segundo o entendimento da palavra de Deus, porque passa céus e terra e a palavra de Deus não passa. E eu estou cansado de falar que Deus não honra homens, Deus honra a palavra. Eu honro quem me honra. Então Deus, Ele é fiel. Esse inimigo, ele está sendo enxergado. Porque nós, aqueles que estamos à frente de obra, eu não falo só de mim, eu falo de vários homens de Deus. Não podemos mais andar por vistas, nós temos que andar por fé. Andar segundo as coisas do Espírito e não segundo as coisas da carne. E essas características do atalaia, ela é declarada até mesmo segundo a palavra de Deus. O verdadeiro atalaia, ele se separa com Deus. Ele tem a sua intimidade. Ele não fica dormindo espiritualmente nas coisas de Deus. Antes, ele, o atalaia, ele é verdadeiro com Deus. Ele se prepara espiritualmente para a função de sacerdote. Para ser um homem que observa com facilidade a necessidade de um povo. Porque o povo tem um direito. Tem uma herança. A Bíblia fala que os filhos de Deus são abençoados com toda sorte de bênção. Então, se os filhos de Deus não recebem a bênção, tem que olhar para o altar e ver se esse altar anda na presença de Deus em espírito e verdade. É necessário que este homem de Deus também permaneça em oração, que busque as coisas de Deus, que se separe espiritualmente para o ofício. Até mesmo como diz as Escrituras, vigiai, orai, para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne sempre foi fraca. Ou o homem de Deus, a mulher de Deus, pensa que brincar com as coisas do espírito é simplesmente falar a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz que nós temos que vigiar, temos que orar, para que nós não venhamos entrar nas tentações do diabo. O espírito está pronto. Nós queremos as coisas de Deus, mas a carne sempre foi fraca. A Bíblia fala que o homem carnal, ele tem que se submeter ao homem espiritual, à inteligência espiritual, ao culto racional. E quando eu falo isso, eu não falo só do altar, eu estou falando da igreja. Eu estou falando daquele que veio ao altar buscar o fogo, buscar a lenha. Aquele que vem à casa do Senhor para mudar as suas vidas. Nós não estamos falando aqui de coisas carnais, nós não estamos falando aqui de comida e nem de bebida, nós estamos falando de posição espiritual diante do próprio Deus. Se você quer se dar bem, quer andar por cima e não por baixo, quer ser cabeça nesta terra e não cauda, se você quer ser pequeno diante do reino, mas grande diante dos homens, você tem um direito, mas esse direito é condicionado à sua posição espiritual. Então, vigia para que você esteja apto ao ofício, para que você esteja apto ao empresariado.
a política, as cadeiras de honra, dentro até mesmo desses concursos públicos. O verdadeiro atalaia, ele não anda somente vigilante, mas ele anda em oração. Ele anda em nome de Jesus, se fortalecendo todo dia, todo tempo e em alerta, direto. O inimigo, ele sabe o momento certo de atacar. A ovelha, ela não pode andar vacilante, porque os lobos estão aí às espreitas, por trás das árvores, dentro dos bosques, no meio das cachoeiras. Nós temos que andar vigilante, não podemos ficar cochilando com coisas espirituais. Satanás, o príncipe deste mundo, o Deus deste século, o próprio Cristo nos alerta: vigiai e orai, porque não sabeis a que hora vem o ladrão. Ora, se o ladrão não tem hora para vir, nós temos que entender esses mistérios da parte de Deus. A Bíblia fala que Satanás, ele é astuto, por isso que Jesus fala: não ignoreis os seus ardis. Ou você pensa que evangelho é só pregação e oração? Evangelho não é isso. Evangelho é uma guerra constante. Mas na nossa fraqueza, o Espírito que há em nós tem que nos fortalecer, se é que nós estamos pedindo a fortaleza dele em nós, para nos anistiar, para nos salvar, para nos dar graça, para nos dar o indulto, para passar por estas trincheiras do inimigo, porque nós temos que continuar andando. O inimigo, ele não pode tocar na igreja. Muita gente preocupada com o anticristo, preocupada com o sinal da besta, preocupada com guerra, rumores de guerra, terremotos. Ei, a Bíblia fala que não é o fim. O maior sinal da vinda do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e 3 anos e meio após isso, é o anticristo. Quando você vê o anticristo preparando as suas armas para fechar para a grande tribulação, porque ele pode se revelar até em nossa época, você aguarda 3 anos e meio certinho e você vai ver a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, porque essa é uma revelação que está no livro de Daniel e é uma revelação que está no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. As pessoas estão andando e se movendo pelo vosso próprio entendimento, sendo que a Bíblia Sagrada já nos alerta sobre a vida do anticristo. O Senhor Jesus não virá sem que antes seja manifesto o espírito da apostasia, o filho da perdição, o anticristo. O atalaia, ele sabe estas coisas. Ele tem entendimento para trazer o discernimento à igreja do Senhor. Seu maior objetivo deste inimigo é matar, é destruir, é roubar. Enquanto o atalaia, ele está preocupado com as coisas de Deus. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que diz a palavra em 1 Pedro 5,7? Não andeis preocupado de coisa alguma. Tem muita gente se preocupando, sendo que nem a promessa se cumpriu. Não andeis preocupados, meus amados, de coisa alguma. Antes as vossas petições sejam conhecidas diante do Senhor teu Deus. Nós somos servos de Deus. Nós não podemos ficar dormitando, cochilando, mas sempre atentos. Devemos, portanto, ser sóbrios, vigilantes, segundo as Escrituras Sagradas. Porque o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor como um leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5,8. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que tem de suceder. Essas coisas nós temos que passar por elas, mas nós temos que estar em pé, na presença do Filho do Homem, de Jesus Cristo de Nazaré, como diz lá em Lucas, capítulo 21, verso 36. Então, amados, nós temos que avisar que até mesmo esse juízo de Deus, ele acontece em terra, porque a Bíblia fala que Deus é amor, mas é fogo consumidor. Eu também tenho que avisar. A terra tem que andar totalmente em alerta, porque se nós não formos para a mão do inimigo, nós estamos na mão do juiz, que é Deus. E Deus, ele não vai ter piedade de ninguém. Ele é justo, por isso que ele usa o princípio da imparcialidade entre luz e trevas, porque ele está acima.
Ele é juiz. O livro de Ezequiel nos mostra o dever de um atalaia espiritual, como aquele cuja responsabilidade é de avisar. Eu estou aqui avisando a você que essa espada vinda da parte do próprio Deus, ou seja, do juízo de Deus, está sobre a cabeça de muitos, até mesmo sobre a cabeça do altar de pastores que se enriqueceram ilicitamente, pastores que pegam aquilo que é do altar para comprar fazendas, de olho no mundo e não de olho no galardão, pastores que verdadeiramente se levantam no mundo espiritual enganando a muitos, sugando a mais fraca, não preocupando com a enferma, porque a ovelha nós temos que tratar o seu coração. A ovelha nós temos que entender, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, que ela tem que ser tratada no seu coração, na cura interior. O verdadeiro homem de Deus, o verdadeiro atalaia, é aquele que vigia, é aquele que mostra situações espirituais para alguém, é aquele que tenta de todas as formas e se preocupa com o pequenino da casa do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que uma alma para Deus vale mais do que o mundo todo. O verdadeiro atalaia se preocupa com todos e não com aqueles que têm somente dinheiro. Tem gente que anda preocupado com o bolso. E este mal vai perseverar pelo caminho desses homens que estão se enriquecendo às custas da igreja. Ora, é um direito da igreja o dízimo e a oferta. É um direito da igreja o sacrifício e o voto. Mas não é direito do sacerdote usar o dinheiro da casa do Senhor para ficar rico, milionário. Não é direito. Ele pode usufruir das coisas do reino, mas ele não pode ficar constituindo impérios no nome dele. Ou você pensa que vai ser fácil no dia do juízo, quando Deus estiver provando a obra? Tem gente que está restrito a este mundo, olhos naturais, vigiando as coisas do mundo e não as coisas espirituais. E eu trago aqui um alerta de Deus. A mão de Deus está batendo na cabeça de pastores hoje, batendo na cabeça, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, de homens que estão de olho em dinheiro, de olho neste homem mau está os olhos de Deus, do perverso, porque ele tenta andar em outros caminhos que não é o caminho de Cristo. E eu quero identificar aqui esses pastores: ave de rapina, espinho, rocha, terra fértil. Só são esses 4 tipos de pastores espirituais que andam sobre a terra. O resto é título. Apóstolo é título, profeta é título. São dons que vêm da parte de Deus. Doutor, não interessa quem você é, se você estiver caminhando pelos caminhos da perdição, juntando riqueza nesse mundo, você vai responder diante de Deus. Não só diante dos homens, mas diante de Deus. Porque o teu coração é perverso. O teu objetivo é fazer com que as ovelhas venham mudar o caminho, mudar o curso natural das coisas espirituais que Deus já propôs à igreja. Ou seja, se converta nos seus maus caminhos. Você, sacerdote, você, homem de Deus, você, mulher de Deus, se converta dos seus maus caminhos. Ezequiel 33, capítulo 9. Leia este versículo. Se você quer ser justo, seja vigilante, até mesmo com a sua própria vida, com o altar, para que você não venha a pecar, conduzindo um rebanho à perdição. Porque se você é liderança, você tem a capacidade de jogar um rebanho inteiro no inferno. O atalaia tem que avisar sobre a palavra de Deus, que é luz para os nossos olhos, é lâmpada para os nossos pés. Mas se quando o atalaia vier e vem a espada na sua boca, e a espada da parte de Deus está no entendimento, nas revelações que o atalaia está vigilando, e ele não tocar a trombeta como eu estou fazendo aqui agora, e ele não avisar ao povo, então essa espada vai vir sobre a sua cabeça.
Ou você pensa que eu não estou aqui movido pelo próprio Espírito Santo, avisando ao povo que está vindo espada? E se eu não avisar, o próprio Deus vai cobrar de mim a vida destes que não receberam o aviso. Mas se eu, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aviso, já não é culpa minha a iniquidade do povo. Porque o Senhor vai requerer o sangue daqueles que não foram avisados, do homem de Deus, do atalaia, daquele que vigia. Mas se ele não avisar, ele mesmo sofre as consequências da mão de Deus. Deus nesta manhã me levanta para te avisar. Cuidado, cuidado tu que anda dentro da casa do Senhor com outros sentidos e não com aqueles que são espirituais. Eu te dou um aviso, você que se diz justo, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal, cuidado com o que você anda falando, cuidado com essa lepra que te persegue. Semelhantemente, quando o justo se desviar da justiça e cometer alguma iniquidade, ele é justo, ele é reto, ele é íntegro, mas ele se desvia da sua justiça e comete alguma iniquidade, e Deus põe algum tropeço na frente dele, para que ele venha ser alertado, até mesmo para que ele venha morrer. E o atalaia, o homem de Deus, o profeta, não avisar antes da ação de Deus, e nesse pecado ele morrer, e na sua injustiça ele morrer, e se ele tiver praticado determinadas coisas, essa justiça dele, que ele praticou antes, ele nem vai ser lembrado, meu amigo. Porque se ele morrer em iniquidade, aquilo que ele era justo, ele não vai ser nem lembrado. Não adianta eu fazer uma justiça ontem e ser injusto hoje. Eu tenho que ser justo sempre. Eu tenho que ser correto sempre. Porque se eu não te aviso destas coisas, o meu sangue é que vai ser requerido no mundo espiritual, porque sou profeta da casa do Senhor. E se você morrer na sua iniquidade, e eu não tiver te avisado, eu sou culpado. Agora, se você não se converter dos seus maus caminhos, e entrar na presença do Senhor em espírito e verdade, é você culpado dos seus maus caminhos, e não eu. Então hoje, eu te aviso, eu toco aqui a trombeta, eu abro aqui a minha boca, porque é o meu dever espiritual, falar em alta voz, gritando e clamando, quando for preciso, quanto aquilo que vai acontecer, quanto essa trincheira do inimigo. Eu quero interceder por você todos os dias, mas você também tem que tomar as suas posições de vaso. Você também tem que proclamar a justiça de Deus. Porque quando eu passo o aviso, é para que você avise aos demais, é para que você propague esta palavra, para que todos venham ouvir, até pessoas da sua família. Se você não passa essa palavra, porque o entendimento é de outra igreja. Não, irmão, o entendimento aqui é do Espírito Santo. Você tem que passar a palavra, porque se um parente seu morre e não ouve esta palavra, a culpa é sua. Então, nós temos que ser fortes. Usar até mesmo as armas dadas à igreja na terra. Tocar a trombeta. Usar as armas espirituais contra as hostes do mal nas regiões celestiais. Tocar a trombeta, transmitir a mensagem, de forma que outras pessoas venham ouvir. E isso, amado, se refere também às pessoas a serem exortadas, admoestadas, quanto ao que for preciso, porque Deus conhece corações, para que elas não sejam prejudicadas. Você, não passando a palavra, você está prejudicando. A palavra do Senhor diz que Paulo vem até Timóteo, e ele fala: pregues tua palavra, Timóteo, em tempo e fora de tempo. Venha se resguardar, repreendas ao povo, exorta, com toda longanimidade, ou seja, com toda paciência da palavra de Deus, segundo a doutrina da própria Escrita. Porque, Timóteo, virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, pessoas não suportam mais o evangelho do reino,
O evangelho do reino não é coisa de religiosidade não, amado. É coisa de posição espiritual. Eu não estou falando aqui, e vou repetir, de comida ou de bebida ou de doutrina de homens. Eu estou falando aqui de revelação do Espírito Santo. Tem pessoas que parece que tem comichão no ouvido. Tem pessoas que amontoam para si raivas, iras, por causa de uma pregação. Não conseguem entender os mistérios de Deus sobre a terra. São doutores de si mesmos, das suas próprias concupiscências, julgam até mesmo a pregação, não querem ouvir o Espírito Santo e vão se desviando dos caminhos do Senhor, porque não querem ouvir a verdade. Voltam para as fábulas, para as fantasias, para os mundos, para as noitadas. Tratam o altar da casa de Deus como se fosse uma mera mesa de banquete. Eles não são sóbrios, não andam em nome de Jesus Cristo de Nazaré conforme a vontade do próprio Deus. Parece que estão embriagados pelas coisas do mundo, sofrem até mesmo aflições por causa de uma obra evangélica e fala assim: eu fui para a obra, voltei todo pesado. Ei, o evangelho é o evangelho de paz, ele não gera peso. Quando você for para a obra, então vai preparado. Se você está levando o peso do evangelho sobre as suas costas, é porque o teu ministério ainda não está preparado. E você tem que se preparar espiritualmente. Então levanta-te para trazer à existência esses mistérios da parte de Deus. Porque se Deus é contigo, ninguém mais é contra. Satanás tem que fugir de você, e não você trazer o peso da obra de Deus para a sua casa. Então você tem que ter um objetivo de ajudar a coletividade. Você tem um objetivo de ajudar a igreja. Você tem um objetivo de ser um dos maiores atalaias da sua época. Não somente ser individualista, de andar senhor de si mesmo. Existem muitas pessoas que desejam ser atalaia, de ter posições espirituais, mas não pagam o preço de estar em cima do altar, de pregar a palavra de Deus, mas não está capacitado. Por isso que a Bíblia diz: não coloque a tua mão precipitadamente sobre a cabeça de ninguém. Então, amado, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu quero que você tenha essa visualização do que é ser um servo, um sacerdote, um obreiro, um diácono, um pastor. Tenha essa visão espiritual. Ou então você está caminhando pelos caminhos da perdição, porque os primeiros a ser julgados vai ser os pastores, os primeiros a ser julgados vai ser os obreiros da casa do Senhor. Mas quão bom é participar da obra de Deus de uma maneira certa. Mas poucos são aqueles que desejam servir como verdadeiros atalaias, homens e mulheres de Deus, segundo a palavra do próprio Deus, que diz que nós devemos ser vigilantes, perseverar na intensa vigilante, na súplica por todos os cristãos. Quanto em todo tempo, em oração e súplica, vigiando nisto com toda perseverança por todos os santos. Efésios capítulo 6, verso 18, se eu não me engano. Então, amado, nós temos que saber a função para falar com o povo de Deus, para falar com os filhos. Nós temos que saber, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levar este povo a se converter de coração e não se converter segundo a aparência. Eu não estou preocupado, irmã, com a tua maquiagem. Eu não estou preocupado com a tua roupa. Desde que você se vista com ordem e decência para vir à casa do Senhor, se olhe no espelho. E quando você for à casa de Deus, você fala assim: eu estou bem para ir à casa de Deus. Se a sua consciência não te acusa, pode vir, minha amada. Porque nós não estamos falando de vestes. Eu não estou preocupado, irmão, com aquilo que você está tranquilo dentro da sua própria casa, com aquilo que te gera paz. Eu não estou querendo trazer tribulação ao teu lar, mas eu estou querendo trazer uma consciência de espírito. Muitas pessoas se preocupam: eu sou evangélico. Ei, eu prego o evangelho, eu prego Cristo, eu não prego religião. Muitas pessoas se preocupam: pastor, eu sou evangélico. Irmão, eu sou cristão, eu prego o evangelho de Cristo. A nossa igreja é Reino de Jesus Cristo.
Nós não pregamos aqui religiosidade, nós pregamos aqui palavra de Deus, porque o próprio Cristo repreendeu ao saduceu, ao fariseu. Então não deixe de ser um canal de bênção, não deixe de ser atalaia. Não haja com medo. Em nome de Jesus, repreenda a si mesmo antes de querer consertar a vida dos outros, porque a palavra do Senhor diz: você que quer tirar o alqueire que está no olho do teu irmão, enquanto o teu tem uma trave. Mas quando eu falar contigo, abrir a tua boca, você vai dizer: assim diz o Senhor. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Não deixe de ouvir o que Deus está falando para você hoje. Não seja como casa rebelde. Começa a analisar, subjugar a você mesmo. Você tem uma promessa para ser colhida, mas se você não toma posições espirituais, essa promessa não acontece na sua vida. Para de ficar arriscando essa responsabilidade que é sua. Para de arriscar a sua própria vida no mundo espiritual. Para de deixar a sua vida nas mãos do inimigo. Saia da mão do inimigo. Diga ao fraco: eu sou forte. Em nome do Senhor Jesus, me larga, Satanás. Não cabe a você, atalaia, ficar questionando a responsabilidade que foi te dada. As consequências virão. O profeta Jonas ficou questionando a Deus, porque Deus mandou ele pregar para Nínive. E onde ele foi parar? No ventre de uma baleia. Ficou 3 anos na obscuridade da terra e do mar, até ser cuspido e pregar. Ou você quer passar por aflições antes mesmo de pregar o Evangelho da paz? Seja tu convidado a fazer parte deste corpo, Igreja Reino de Jesus Cristo, a ser capacitado em espírito para ser sacerdote da casa do Senhor. Está convidado. Me faça uma visita e eu te mostrarei um caminho excelente, com sabedoria, com discernimento, com entendimento, com conhecimento de Deus, para que você seja um bom pastor, um bom obreiro, um bom diácono, segundo a sua capacidade espiritual. Porque eu não vou colocar a minha mão precipitadamente sobre a cabeça de ninguém antes que esteja capacitado, pois sou profeta e conheço os espíritos. Alamanta, ere calavaça. Não faça como Jonas. Não fique correndo das coisas do Senhor. Venha para a presença de Deus. Aprenda as coisas de Deus. Por causa disso, amado, este profeta acabou por passar várias aflições, tempestades na vida. Então, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, vamos entender o Evangelho da paz. Vamos entender as coisas espirituais e não as coisas carnais. Vamos andar segundo a vontade de Deus, vigilante com coisas do reino, com o que está vindo, com as astúcias de Satanás. Vamos articular no mundo espiritual os anjos, os serafins, os querubins, como diz a palavra de Hebreus capítulo 1, verso 14, que diz que os anjos de Deus, eles são os espíritos ministradores mandados para ajudar os que herdar a salvação. Vamos envolver os reinos, reino dos homens, reinos de Satanás, reino dos céus, ao nosso favor. Ô recalavaça, porque o inimigo só vai até onde Deus quer. E agindo Deus, quem impedirá? Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Até as astúcias de Satanás, uma hora tem que cessar. Porque é na guerra que eu vou aprender, em nome de Jesus, a sobreviver às coisas que vêm do reino. Oh, graça e paz. Aleluia. Glória a Deus, meus amados. Glória a Deus, graça e paz. Que Deus te abençoe com esta palavra.